Muito boa tarde, João Câmara, muito boa tarde, querido ouvinte da 89 FM. Estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores, numa tarde maravilhosa, né? Hoje, 8 de fevereiro, o ano está se iniciando, numa tarde agradabilíssima, né? É bem nubladazinha, friazinha. Então hoje é dia de ouvir coisas boas e eu trago uma coisa muito boa para a sua vida. Hoje é dia de escutar histórias abençoadas e a palavra de Deus traz histórias abençoadas que vão refletir na minha vida e na tua vida, né? À medida que a gente prega a palavra de Deus, aquilo que a gente está narrando na palavra de Deus começa a ganhar vida na nossa vida. E o texto que eu separei da parte de Deus para refletirmos nessa tarde de domingo, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu vou ler apenas 2 versículos, depois eu falo para você do que se trata tudo, né? Diz assim o versículo 14: E terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. O versículo 25, já lá no final desse mesmo texto, diz assim: O Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com minha humilhação diante dos homens. Eu não sei você, querido, mas pense numa coisa difícil, desagradável, que cria desabor, é a pessoa andar envergonhada em um ambiente, em uma sociedade, numa cidade, numa família, numa casa. Não é bom a gente... Aí, às vezes, a vergonha se dá, não é nem por culpa nossa, são coisas da vida, né? Tem pessoas que têm uma vida mais... que tem mais, exige mais esforço, né? De maior luta, e às vezes a pessoa é envergonhada, parece um colégio infantil, né? Criança pequena que não tem esse comedimento. Se ele tiver que dizer um negócio com um coleguinha, ele diz mesmo ali, ele solta na bucha, né? Que chamam coisas de menino, mas a sociedade às vezes se comporta desse jeito. Às vezes a gente tem uma limitação, a gente tem um impedimento, a gente tem uma falta, e em vez de encontrar mãos estendidas, a gente encontra olhares de reprovação, né? A Bíblia aqui está falando de sarar uma humilhação. Então, eu creio que tem coisas que a gente carrega do lado, não precisa nem andar falando, eu me sinto muito humilhado, mas Deus conhece todas as coisas. E às vezes a gente carrega esse sentimento dentro da gente, e esse texto que a gente leu, eu li 2 versículos agora, fala do nascimento de um grande profeta. Ele era primo de Jesus, o nome dele era João Batista. E a mãe dele era Isabel, era estéril. E o pai dele, que é narrado aqui nessa leitura que nós fizemos, o nome dele é Zacarias. Não é aquele da Bíblia que diz assim, Zacarias, o livro de Zacarias, não, aquele é outro Zacarias. Esse aqui, ele era um sacerdote. Havia, pode parecer uma hipérbole o que eu vou dizer, mas dependendo do tempo, havia entre 5.000 e 10.000 sacerdotes em Israel nesse tempo. Então, a probabilidade de ele ser chamado para realizar, dependendo do seu credo, a missa, ou dentro do que eu creio, o culto, de presidir o culto, de adorar a Deus, de queimar incenso, era mais fácil ele ganhar na loteria 2 vezes consecutivas. Era muito. Mas, olha, em toda uma vida, a pessoa só tinha possibilidade de ministrar no templo uma única vez. Tá certo? E o sorteio era 2 vezes no ano, e se não fosse sorteado, então, com essa quantidade de sacerdote, imagine a satisfação desse homem de ter sido sorteado. Hoje você vai adorar a Deus, você quem vai acender a lâmpada, vai queimar incenso, e ele achou que seria um dia normal. Quem sabe, hoje é domingo, dia 8 de fevereiro, você esteja achando que é um dia normal. Não, e você tem a sua fé. Não, eu oro, mas não espero mais não. Eu creio, mas não creio muito. Eu oro, mas esse negócio que o pastor Marconi está falando, isso aí era lá no Antigo Testamento, é com minha vizinha, é com aquela pessoa da outra rua. Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe se esse é o dia da bênção do Senhor na minha vida e na sua vida. E eu venho em fé, viu? Acreditando, pregando essa palavra para que hoje seja o diferencial de Deus na sua vida. Então esse homem, ele era uma oportunidade única, né?
Ele estava no lugar da bênção. Onde é o lugar da bênção? É na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Eu não estou num templo, mas posso lhe garantir que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então eu estou falando em nome de Jesus, estamos na presença de Deus. Ele estava naquele lugar, mas sem expectativa, né? Na casa de Deus, mas sem acreditar que poderia receber algo de Deus. Você está ouvindo a pregação, você querido ouvinte da 89 FM, você está ouvindo a palavra de Deus, mas talvez em seu coraçãozinho você não se imagine abençoada, por isso que eu estou falando aqui na palavra de Deus. É aí que entra a diferença, né? A intervenção do Senhor. Então, ele entra no templo, ele se prepara para orar, rezar, dependendo da maneira que você crê, e ele faz tudo o que fez a vida inteira, né? Porque eu imagino que era uma oportunidade única, ele queria fazer tudo direitinho, mas o que acontece é que naquele dia, quando ele menos esperou, chegou um anjo, né? E o nome desse anjo era Gabriel. Nesse caso era um arcanjo, né? Era um anjo que assiste na presença do Senhor, então um anjo de uma hierarquia. E disse que ele tomou o assombro mal do mundo, né? Que quando Deus chega com a resposta, a gente... quem disse isso foi Jesus. A fé da gente é tão pequenininha que quando a resposta chega de repente, aí a gente se assusta. Ou se assusta de felicidade, ou se assusta por assustar, mas o fato é que ele se assustou. E o anjo disse, olha, é por esse negócio que você tem orado, eu tenho trazido resposta hoje. Olha, a sociedade de hoje, eu vou até tratar um pouquinho a respeito disso, está nos ensinando, né, essa história de nós somos um país laico. Ele vai laicar mais laica para lá, né? Like, eu não laico ser laico, não. Eu não gosto de ser laico, não. Nós somos... O país pode até, os governantes, ou quem está à frente, dizer que a gente é laico, políticos de mentes mais voltada ao paganismo, né, ao comunismo, essas coisas, pode até achar, mas nós somos filhos de Deus, temos uma identidade, cremos no Senhor Jesus, tá certo? Respeitamos, admiramos e acreditamos que somos abençoados por Ele. Então, o anjo chegou com resposta por uma coisa que nem ele podia realizar aquele desejo de estar ministrando naquele dia na casa do Senhor. Ele não podia, porque era um sorteio. Mas Deus agiliza as coisas, tá certo? Eu não sei o que é que Deus vai agilizar na sua vida, mas Deus agiliza. E muito menos ele podia resolver aquilo que ele estava orando. Então ele orava ao Senhor. Eu tenho insistentemente falado aqui no programa para que você se volte em direção a Deus, que você aprenda, né, a orar a Deus. Ah, pastor, mas eu não sei falar, é bonita aquelas palavras que diz lá na igreja. Olha, querido, a oração a Deus às vezes não precisa nem de palavras, porque não são as palavras que sobem até a presença de Deus. O que sobe até a presença de Deus, como incenso, né, a nossa oração sobe como um aroma. Então, às vezes, você está com o coração partidozinho, você está machucado, está ferido, está com ansiedade, e você não expressa nenhuma palavra, você ora na alma, no espírito, na mente, e aquela oração sobe até Deus, e Deus escuta, e Deus responde. É assim que cremos, tá certo? É dessa forma que nós cremos. Então, ele não podia resolver. O que é que ele não podia resolver? Ele já tinha chegado a ser sacerdote. Eu sou um sacerdote, né? Tenho mais de 25 anos de sacerdote. Para quem tem a vocação e sabe que tem um chamado de Deus, é uma grande realização, tá certo? No Serviço Público Federal, fui gerente, fui chefe, fui isso, fui aquilo, sou escritor, mas a minha maior realização é ser chamado de homem de Deus e na hora própria de pastor, de reverendo, né, alguém como sacerdote da casa. Então ele já tinha conseguido isso, mas tinha algo que nem ele conseguia e nem conseguia proporcionar à sua esposa, né? Essa Isabel agora já era uma pessoa idosa. Ele era idoso, a esposa idosa e toda uma vida estéril. Eu não sei o que é que você está esperando da parte de Deus. Eu não sei o que é que você está precisando da parte de Deus. O que é necessário para Deus alegrar a sua vida, o seu coração, e às vezes isso leva um pouquinho de tempo. Quem nos ensina essa pressa de arrasta para cima e clica um atrás do outro são os aplicativos, né, que fica nesse loop infinito, fazendo você gastar 3 segundos em cada coisa. As coisas com Deus demoram um tempo.
A vida é demorada e as coisas de Deus são perfeitas, então às vezes demora um tempo. Então a gente não pode desistir. Eu vim para que você ouça essa palavra nessa tarde, reanime a sua alma, ative a sua fé, porque aquilo que você acha que está esperando, olha, não era mais uma questão só porque era estéril, ela era uma velha, tá certo? Não no sentido pejorativo, né, que hoje em dia tudo no Brasil tem lei que você não pode falar mais nada. Daqui a pouco você só não pode mais nem olhar também. É um negócio, o Brasil está uma coisa assim muito, muito dificilzinha de se entender. Mas na Bíblia diz que ela já era idosa, né, de idade bem avançada, ele de idade avançada e ainda estéril. E às vezes o tempo passa, a gente acha que Deus não vai responder, que Deus se esqueceu, que Deus não se importou da sua oração. E não tem data marcada para a bênção de Deus chegar. Eu não sei se é 8 de fevereiro de 2026, numa tarde, que a bênção de Deus vai chegar, mas Deus vai responder aquilo que você está buscando, tá certo? Papai do céu. Então, a situação da cidade, eu falei agora há pouco da situação do Brasil, mas eu quero falar agora de como esse Israel vivia naquele tempo, tá certo? O povo de Israel estava dentro da cidade de Israel. Eles estavam, assim, cada um na sua casa. Por quê? Eles já tinham sido presos no Egito. Todo mundo conhece essa pregação. Foi preso no Egito, passou não sei quantos anos. Foi preso na Babilônia, depois foi preso na Babilônia de novo, depois foi preso lá no povo do Persa, mas agora eles estavam na casa deles, na família dele, na rua dele, no lugar que ele conhecia, a cidade. Né? Nós conhecemos nossa cidade. Eu sei, eu sei como era tomar banho no açude da cidade que eu moro. Tinha 2 açudes antigamente, um pequenininho, né, que era chamado açudinho, e o açude grande. Então eu sei como era tomar banho, eu sei como era andar na linha do trem, eu sei os riscos e a felicidade que havia em cada coisa. Então quando a gente está na cidade, a gente sabe. Então esse povo sabia de tudo, estava dentro da cidade dele, mas não estava sendo mais governado por eles mesmos, né? Havia chegado um governo pagão, depravado, todo mundo... Pastor, de onde é que o senhor tirou que o povo de Roma era pagão? Vá assistir Calígula, tá certo? Um povo que hoje, o Brasil, está quase emparelhado com as coisas que se faziam em Roma naquele tempo, tá certo? Inclusive, uma grande parte dos palavrões que tem no Brasil surgiu dos costumes lá de Roma e hoje são práticas, ações e palavras muito bem aceitas no Brasil, mas não são aceitas por Deus e não vai fazer bem a você, tá certo? É modinha. Então, esse povo que tinha sido preso e tinha sido preso em muitos lugares, mas agora estava sendo preso em sua própria casa. Olha, pense numa coisa triste, você está na sua casa, você não tem liberdade na sua casa, você não tem opinião na sua casa, você não tem direção na sua casa. Não, alguém diz, não, você não fala mais esse idioma, você vai falar, eu falo o quê? Então, você vai falar romano. Né? Eu não vou dizer italiano, porque a Itália é um país que veio depois, tá certo? O romano falava a língua romana, ou então o grego koiné, ou aramaico, não sei, as línguas primitivas, as línguas antigas. E o povo hebreu, ele falava hebraico. Não, mas não vai falar hebraico não, vou botar mais uma placa aqui, quem é que manda? Quem manda é Roma, tá certo? E às vezes a pessoa está vivendo num estado desse. A pessoa se mete em cada coisa na vida que se torna prisioneiro na sua casa, na sua cidade, na sua rua, na sua família, não opina sobre nada, não tem espaço de nada, se vive sufocado, não tem resposta. E aí é que entra a ação de Deus, tá certo? É aí que entra a resposta de Deus, a mão divina do Senhor entrando na sua vida, tá certo? Quando a pessoa não tem mais domínio de nada, de língua, de cultura, não é o Brasil hoje, né? Mudou a língua, né? Não posso nem falar nisso também. Tudo é proibido no Brasil. Não pode dizer que mudou a língua, mas mudou as culturas, mudou o vício, mudou... inclusive a mesma depravação que havia naquele tempo, do Império de Roma, né? Eles tinham umas práticas horríveis. E jogando isso, então, aonde entra o apego a coisas estranhas, logicamente, começa a distanciar das coisas puras que vêm de Deus, né? E como é que esse povo estava? Não tem nada a ver com o Brasil que eu vou falar agora. O povo estava dividido.
O nome dessa divisão que havia naquele tempo. Pastor, você está ensinando geografia e história? Estou não, querido. Eu estou só contextualizando para você entender como, às vezes, a gente está se encaminhando por uma situação e tem uns exemplos. O sábio aprende no exemplo. E o tolo? O tolo aprende metendo a cara na parede. Ele vem correndo, mete o rosto na parede, se espatifa todinho, porque ele tem que sentir a dor para poder aprender. E o sábio? O sábio aprende com os conselhos e os mais sábios aprendem com os conselhos de Deus. Então havia uma situação chamada asmoneus. O povo foi dividido no meio. Metade pensava nisso e tinha ódio da outra metade, e a outra metade pensava nisso e tinha ódio da outra metade. Não parece o Brasil não, né? Eu estou falando assim por falar. E houve inclusive uma guerra civil, tá certo? Naquele tempo. E aonde o povo disse, Jesus disse assim, um reino dividido não sobreviverá. Quem gosta de divisão é o diabo. Quem gosta de separação é o diabo. Quem gosta de distanciar é o diabo. Né? Cristo é a eterna aliança. Então, a Roma olhou e disse, eita, tão obrigado, vamos entrar. E entrou. E foi difícil para sair de novo, tá certo? Ele entra lá naquela nação e quem assistiu a Paixão de Cristo, vai ali na praça, na Semana Santa, tá bem pertinho já, o ano tá virando tão rápido. É triste você ver a crueldade de Roma. Roma era cruel, Roma crucificava e deixava crucificado para você entender e ter medo. Quando o paganismo, o povo sem Deus está dominando, a primeira providência é colocar medo nos corações. Você tem que se submeter a isso, porque, olha aí, quem não estava de acordo com o sistema aqui, tudo crucificado. Então Roma era cruel, violenta, né? E eu coloquei um texto aqui, Mateus 11, 25. Esse texto é que Jesus disse que um reino dividido não vai subsistir, né? E esse medo era para desviar o foco do povo de Israel de que eles tinham Deus. Olha, então, acho que é Jeremias 33. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Se a gente clamar a Deus, vem resposta. Então, ninguém pode impedir de Deus abençoar a sua vida, mas pode começar a dizer a você que você não precisa acreditar nisso. Começa uma declaração, eu sou suficiente. Roma dizia, não, eu sou suficiente na vida de vocês. O que vocês precisarem comer, eu dou um pouquinho aqui, e isso é suficiente na vida de vocês. Então, Roma queria desviar o foco do povo, da aliança que esse povo tinha aqui com Deus. Pastor, isso se aplica a mim? Claro. A Bíblia diz, em Cristo, agora temos livre acesso ao Pai. E o que é que os políticos que querem apenas os meus votos e os vossos votos? Não, você não precisa disso, você não precisa de história de Deus. Você precisa votar em mim, porque quando eu estiver lá, eu vou resolver sua vida. E Jesus é o único que diz, quando eu estiver lá, eu vou continuar resolvendo sua vida. E morreu por você para provar isso, tá certo? Em Gálatas capítulo 5, versículo 15, a situação que vivia esse povo é descrita lá nas epístolas por Paulo, diz, o povo está tão um contra o outro como quem se morde e se devora uns aos outros, né? Eu acho que é tempo de chegarmos em paz, em aliança, em harmonia, em amor em Deus, né? Então eles estavam no país deles, mas não era mais deles. Por isso que tem umas músicas, são hinos, né, que fala de restituição, né, o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, né? Então, roubou a fé, roubou a esperança, matou a esperança, destruiu toda a expectativa, mas não pode destruir o Deus que pode restabelecer todas essas coisas. Como? Acreditando nele. O código é tão simples que as pessoas acham fácil demais. É porque o pastor Marconi falando parece assim que é fácil. É porque a parte difícil, tá certo? Jesus já levou na cruz do Calvário, tá certo? E ele pode restabelecer, né? Ele pode colocar as coisas no lugar que ele determinou em primeiro lugar. A gente é que tem essa mania de fugir dos desígnios de Deus. Pastor, mas ele é maior do que Roma? Romanos capítulo 13. Por que está no livro de Romanos? Porque Deus mandou botar no livro de Romanos para o povo de Roma saber quem é que tem domínio e poder. Podia estar em Gálatas, podia estar na cidade de Efésio, podia estar em
em Gálatas, mas ele disse, não, escreva aí no livro de Romano. Para quem? Ele disse, para o Romano saber quem é que tem autoridade e poder. Quando o imperador chamou Jesus e disse, você não sabe quem eu sou não, rapaz, eu vou dar uma carteirada em você aqui. Puxou a carteira lá eu não posso dizer do canto, porque dá 10 anos de cadeia no Brasil. Ele puxou a cadeia dele, a carteira dele, e disse, olha, eu sou autoridade aqui, não sei o quê. Ele disse, rapaz, você não teria autoridade nenhuma se meu pai não tivesse deixado. Toda autoridade que você, como dizendo assim, se Deus quiser, você não termina nenhuma frase, querido, tá certo? Os lugares de honra que Deus nos coloca, os lugares de autoridade, seja você político, está me assistindo, eu sei que muita gente me assiste, o mundo inteiro. Se Deus te colocou num lugar de honra, não é para o seu próprio benefício, querido. Você vai ser beneficiado, mas é para você ser bênção. Você não pode ser opositor da vontade de Deus, tá certo? Então, quem é que está administrando a cidade, a casa, a família dessas pessoas de Israel? O inimigo. Ô, pastor, como é que a pessoa bota? Tem muita gente que bota o inimigo para administrar a sua vida. Quem é esse inimigo? Esse que Jesus disse que veio para roubar, matar e destruir. Você colocaria como síndico do seu prédio, do seu condomínio, da sua vila, você colocaria como gerente da sua empresa, você colocaria dentro da sua casa um administrador que veio para roubar, matar e destruir? Não é uma coisa esquisita, né? Mas o povo faz isso. O povo, não sei porquê, está em João capítulo 10, versículo 10, viu? Tudo que eu falar aqui, Bíblia, tá certo? Uma vida governada pelo adversário das almas. Às vezes a gente está sendo governado, está sendo como um boi furado na venta, né? Você sabe o que é esse ditado, boi furado na venta? É porque quando o touro é muito valente, eles botam uma argola na narina do touro, e aquilo dói tanto que aonde puxar qualquer criança com a cordinha, puxa e ele vai. Então, às vezes, o mundo quer nos levar nessa direção, mas Jesus Cristo, por isso que Jesus é o caminho, tá certo? Ele vai restabelecer sua vida em nome de Jesus, viu? Voltar para casa entendendo que ele, quando estava na Babilônia, eles entendiam, nós apanhamos, né? Nós apanhamos aqui porque está na Babilônia, né? Tem uns textos que humilhavam mesmo, ele dizia, cante uma música daquela que você cantava lá no tempo que vocês tinham Deus. Não é humilhante um negócio desse, né? E isso aí é outro sermão, é apenas para você entender. Mas a pessoa cativa num canto que não tem, mas dentro da própria casa, dentro da própria família, pastor, vai ter solução na minha vida? Querido, isso aqui era numa nação. Você imagina o que é que Deus não pode fazer dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu relacionamento, tá certo? A gente, às vezes, até no relacionamento, está cativo, está aprisionado, sufocado. Tá o Salmo 126, né? De onde me virá o socorro, né? De onde vem, pastor? Já que tocou no assunto. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes eu olho para o papel aqui, a pessoa pensa que eu estou lendo isso. Não é. Eu estou seguindo apenas o roteiro por conta do programa, né? Então, Roma fazia questão de... Cada crucificação era como um cartaz. Não tem expectativa para a sua vida, né? Não tem... a gente domina, o medo, intimidação e controle. Era isso que Roma fazia. E chegou um tempo que botaram... A dominação era tão grande que pegaram o templo de Deus, a casa de Deus, e mudaram. Mudaram como, pastor Marconi? Botaram assim, templo de Herodes. Você acredita num negócio desse? É a casa de Deus? Não, aqui é o templo de Herodes. Pode adorar a Deus, se for pouco tempo, assim, coisa de 2, 3 minutos, o resto do tempo aqui é só para outras coisas mesmo. Templo de Herodes, tá certo? É tempo da casa de Deus voltar a ser a casa de Deus. É tempo da casa de Deus voltar a falar da palavra de Deus, do amor a Deus, da submissão a Deus, de acreditar no poder de Deus, de acreditar em milagre, porque vai chegar no texto onde eu estou agora. O templo era a casa de Herodes. Então ele ia para a casa de Herodes, ele ia esperar o que de Herodes, querido? Porque Herodes não tem nada para a tua vida, tá certo? O paganismo romano, que eu estou falando, não tem nada a ver com o Brasil. O que é que você vai esperar desses imperadores romanos aqui que botaram no templo do Senhor casa de Herodes, né? E é governado pelas orgias do diabo, né? Tirou o nome de Deus.
olha como o inimigo é sujo. Não, vamos tirar o nome de Deus. Não tira o nome de Deus da sua vida, não tira o nome de Deus da sua esperança, da sua promessa, daquilo que você sonha em Deus. Não, mas, pastor, é porque já faz 3 anos, querido. Pode ser hoje à tarde, era um domingo, era um dia também, um sábado, aliás, né? No caso aqui, era um sábado. Ele não saiu de casa com aviso, eita, vai lá hoje é a tua grande chance. Só tem essa, da vida toda, você só tem essa chance. E hoje vai ser o dia da sua resposta. Não, ele foi achando que seria a mesma coisa. Mas quando a gente está na presença de Deus, nunca é a mesma coisa. A Bíblia diz que a gente não volta de mãos vazias, tá certo? A gente não volta de mãos vazias. E o nome de Deus não estava lá, mas a casa continuava sendo de Deus, tá certo? A casa, o templo continuava sendo de Deus. O governo diz que você não deve, quando eu digo governo, de Roma, tá certo? Para evitar cadeia. O governo diz que você não pode adorar a Deus, você é um país laico e tem que adorar os deuses de Roma e todo Deus é a mesma coisa, mas isso não tira o significado que você é de Deus, que você, sua família é de Deus, que seu trabalho é de Deus. Então, você não pode tirar Deus do seu relacionamento, da sua vida afetiva, da sua vida amorosa, da educação dos seus filhos, tá certo? Você não pode tirar Deus, querido, porque isso é uma garantia que sempre haverá resposta de Deus. Resposta de Deus nem sempre é ganhar na loteria 3 vezes consecutivas. Resposta de Deus é ter proteção da parte de Deus, ter milagre da parte de Deus, ter a paz que só Deus tem para a sua vida. Então, essas coisas que Deus, para o povo dele, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome, então você tem que ter o nome de Deus na sua vida, viu? Nos seus afazeres. Só o fato da coisa mecânica, né? E estou falando aqui do sacerdote, né? Ele foi, mas só mesmo para chegar lá, dizer aquelas palavras que nem era muito assim, ele não acreditava com o coração, e ia chegar a dizer, ia voltar, ia ficar do mesmo jeito. Mas ninguém que tem um encontro com Deus volta do mesmo jeito, querido. Viu? Ninguém. O pessoal diz, tem um texto até que eu acho engraçado, diz, Jacó foi direitinho para falar com Deus, voltou mancando. Ninguém que tem um encontro com Deus volta do mesmo jeito. Ele não voltou só mancando, ele voltou chefe de uma grande nação. A diferença foi essa, ele passou a reinar sobre uma grande nação, e é assim que Deus faz na minha vida e na tua vida, viu? E ele pode fazer isso na minha vida. Olha, Romanos capítulo 11, versículo 36, diz que Deus, esse Deus que eu estou pregando aqui, que respondeu a Zacarias, que está trazendo resposta para a sua vida, a Bíblia diz que ele é a fonte de todas as coisas. A fonte, a gênese, a origem de todas as coisas. Se tem um lugar, naquele tempo de Herodes, eu não sei se tinha resposta, mas em Deus tem resposta. Mas só para aquele tempo, pastor Marconi, não, para agora, para hoje, para essa tarde, para esse minuto agora, Deus tem resposta para a sua vida. Tá certo? Você entendeu por que eu fiz aquele movimento todinho da introdução? Porque se assemelha muito à minha vida, à tua vida, tá certo? Então, esse povo tinha perdido a liberdade, tinha perdido a vontade de adorar a Deus, né? Escravo perdeu o ânimo, e gente morrendo, e gente açoitada, e gente presa. Lá em Roma, viu que eu estou falando? Lá, muita gente presa, bastava dizer que não gostava de Roma, aí era preso, era uma coisa assim bem agressiva. Mas teve uma coisa que Roma não conseguiu tirar desse povo, a fé em Deus, tá certo? Se a gente tem fé, quem disse isso foi Jesus, uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, né? E as mães, elas embora essa Isabel não fosse mãe ainda, as mães do povo hebreu, elas ensinavam a seus filhos, tá certo? Essa semana eu estava meditando até a respeito disso. Elias Levi, quando quer, só se o negócio for muito técnico, aí ele veio perguntar a mim. Mas tirando isso, 99,9% é com a mãe. A mãe é que é o oráculo sumo sacerdócio. A mãe é impressionante. E eu fico hoje, eu fiz psicopedagogia e os teóricos, muitos dos teóricos, principalmente nessa área da psicopedagogia,
muitos teóricos analisaram os próprios filhos. Rapaz, por que eles agem assim? Aí foram catalogando, foram escrevendo e assim. Então hoje eu fico analisando o Elias Levi e as coisas que a mãe ensinando. Porque a mãe, aí se ele tiver com medo, é na mãe. Se ele tiver feliz, é na mãe. Se ele tiver não sei o que, é na mãe. Se for para pedir dinheiro para ir para o shopping, aí eu vou dizer não, porque você já sabe como que é. Né? Se for eu vou pedir dinheiro para ir para o shopping, aí é a vez que entra o papai. Tirando isso, a mãe nos ensina. E você que é mãe, precisa ensinar seus filhos. Ah, mas hoje estamos num país socialista, que hoje ninguém fala essas coisas. Você não é um país, você é a filha de Deus e você é a mãe. Então, ensine quem é que tem resposta para seu filho e para você. Ensine confiança. Eu tenho filhos que moram no exterior e algumas vezes eu podia contar tantas histórias. Olha, teve uma vez que minha filha se perdeu numa montanha. A diretora está do lado, não vou dizer o nome dela, Lourinha. A minha filha se perdeu numa montanha cheia de urso, ela e umas colegas escoteiras lá. E eu não sei como foi, ainda conseguiu telefonar para mim para tirar meu juízo. Eu não sei quantos mil quilômetros de distância, elas perdidas lá na montanha com as outras escoteiras lá. E só que minha filha foi criada, não é porque foi criada dentro da igreja, ela foi criada sabendo que é filha de Deus. Então, quando a bússola não funcionava, os ensinos do escutismo, do sempre alerta, do etc., ela lembrou que tem um farol que se chama Jesus Cristo e Deus. Ela clamou a Deus, Deus mandou a resposta. Do nada apareceu um cara lá e disse, não, caminha ali, ó. Só que o cara deu logo um batido. Rapaz, vocês são loucos, aqui é cheio de puma, né? Puma, de urso. Mas Deus guardou, não só deu a direção. Então, você que é mamãe, tá certo? Eu me lembro das coisas que minha mãe me ensinava, tá certo? Minha mãe dizia, olha, faça isso por conta disso. Faça isso não pode por conta disso, tá certo? Essa liberalidade que está hoje é porque está todo mundo dizendo que tudo pode tudo, né? Um país que está sendo ensinado que toda a liberdade é plena, geral, irrestrita e abominável, né? A pessoa pode não, mas pode levar a uma situação muito difícil, não tem nada não. Contanto é que você tem que ser feliz naquele momento. E tudo tem uma consequência. Eu podia dizer isso pela física, pela teologia, pela psique, tudo que Jesus disse, não se engane, tudo que o homem plantar vai colher. Então, a mãe ensinava, não, a gente está preso de Roma está crucificando, Roma está matando, Roma está isso, está aquilo, mas tem um Deus. Mas ele vai responder, mamãe? Vai responder, Deus responde. Mas mãe, eu não estou nem vendo, mas vai ver, viu? A gente aprendeu, mamãe aprendeu com a sua avó, tá certo? Sua avó dizia, eu já vi isso na família da gente, aí diz por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é poderoso. Então, e olha que eu não estou aqui falando de religião não, viu? Você não vê aqui eu falando de religião, eu aprecio, né? E tenho um respeito pelas religiões. Eu tenho o meu credo, sou cristão evangélico, sou um sacerdote cristão evangélico, então é a minha maneira de crer. Mas respeitando todas as outras maneiras. Mas independente do seu credo, querido, você precisa ensinar os seus filhos, ensina seu marido, tá certo? Seu namorado, seu noivo, né? Ensine a ele. Há um Deus, né? Há um Deus que... Essa semana eu levei uma palestra de advogados para uma das igrejas que está na minha responsabilidade, né? Eu sou da Igreja Metodista Wesleyana e o cargo que se chama na denominação é superintendente distrital. Então eu levei um grupo de advogados para uma palestra, né? E falaram lá dos direitos. E uma das pessoas que estava na palestra lá, aí disse, agora vamos falar das mulheres que estão gestantes, os direitos. E aquela palavra, um casal da igreja, que por sinal fui eu até que casei, eu acho que foi o casamento mais recente que eu fiz foi desse casal, né? 76 casamentos, não sei dizer 76º, né? 76º casamento. E ela está gestante, aí essa pessoa que estava assistindo a palestra, essa pessoa que está gestante mora num assentamento, longe. Ela não tinha dinheiro nem para pegar uma mototáxi para ir para a rua para assistir a palestra. Mas Deus enviou uma pessoa que voltou lá e disse, não, tem direito. E esse casal que não estava sem expectativa nenhuma, descobriu que ia ter dinheiro para fazer um enxoval, abençoar, né? Não vou dizer o que é que eles vão comprar, cada um sabe o que é que precisa comprar.
Mas por quê? Porque Deus ele chega com resposta de onde a gente menos espera, tá certo? Era uma palestra de advogado, mas essa palestra veio de encontro a uma realidade daquela família. Por quê? Porque eles acreditavam, tem um Deus que providencia. Estava no meio do mato, não sei nem se tem... telefone lá não pega. Eu sei porque eu ando por lá, não tem sinal de internet lá não, tá certo? Mas Deus não quer saber se tem internet, se não tem internet, ou se você está ouvindo nas ondas do rádio, né? Porque às vezes a pessoa está ouvindo nas ondas do rádio, então Deus está dizendo que vai chegar com resposta na sua vida. Como? Ele vai achar uma maneira. Acabei de citar um exemplo aqui, né? As mães ensinavam, né? Ensinavam a seus filhos. Como eu disse, eu me lembro do que minha mãe ensinou. E Roma queria ensinar as coisas pagãs de Roma, tá certo? Roma queria ensinar as coisas que era difícil. Porque o nome que tem das coisas de Roma é tão sujo que eu não ousaria nem dizer num programa evangélico como esse, né? Mas era muito ruim a cultura de Roma. Violenta, assassina e os exércitos mais poderosos da terra, né? O exército de Roma. E eles ensinavam que era derrotado. Pronto, não tem mais expectativa, né? E a mãe dizia, não, você tem que acreditar diferente. Minha mãe dizia assim, a gente não mente, não rouba, entendeu? Então, coisas que minha mãe disse, ninguém conseguiu tirar mais nunca. Por isso que eu estou falando para você que é mãe, você que é pai, você precisa saber quem você é e ensinar seus filhos de quem nós somos de Deus, tá certo? Efésios 1, 4 e 5. Meu Deus, eu acho que para ler vai demorar essa letrinha pequena. Efésios, 2 minutinhos só. Se eu anotei é porque deve ser muito bom. Efésios capítulo 1, versículo... quando eu falei aqui, para a gente saber de quem a gente é porque eu tinha anotado, olha. Diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então você foi eleito como filho de Deus, não foi na hora que sua mamãe ficou gestante de você. Eu estou só dando uma lembrada da sua identidade. Mas eu não tenho nem religião, não importa. Deus não está dizendo aqui, ele tem que ter uma religião. Não, eu não estou encontrando isso na minha Bíblia, não. Está dizendo aqui que antes de formar o mundo, Deus já lhe elegeu, é minha filha. É meu filho, tá certo? Antes de começar o mundo, eu vou começar o mundo lá para terça. Aí no domingo ele disse, vou fazer logo meus filhos. Entendeu? Isso aqui não é poesia que eu estou falando, não. É a Bíblia. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo. Então, é um negócio que por mais que você não queira ser filho, tem um rebelde. Não tem filho rebelde? Não tem? Tem filho rebelde. É natural. Por mais que a gente seja filho rebelde, não tira a condição de ser filho, não. Então, você nem se preocupe. Na hora que você abrir a boquinha, é pai. Deus é pai, é bom, é santo, é amoroso. Deus é amor. Aliás, a Bíblia diz que tem 2 definições de Deus, né? Assim, tem os atributos, Deus Todo-Poderoso, Deus isso, mas Deus é amor, tá certo? Deus é amor. Deus é espírito e Deus é amor, tá certo? E quando é que a gente conseguiu isso? Em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Mas Jesus não tinha nem nascido aqui na terra, filho. Jesus não tinha nascido aqui na terra, entenda. Jesus é Deus, ele não tinha nascido aqui na terra, mas ele já era Deus, continua sendo Deus e vai ser Deus na minha vida e na tua vida, e Deus é o nosso Pai, né? Então, havia nessa casa de Isabel, você conhece a Bíblia, né? Já vê no filme, na encenação do Paixão de Cristo, Maria vai visitar Isabel. Então, as duas acreditavam em Deus. Então, nessa casa tinha uma lâmpada acesa. Se eu conseguir que você acenda a sua lâmpada, nessa tarde friazinha, né, de fevereiro, que você acenda a sua lâmpada, né, que você acender a lâmpada é quando a gente acende a nossa fé. Lá do céu, Deus enxerga a lâmpadazinha acesa, né? E o que é definir a fé? Você acreditar no que Roma diz, e entenda bem, eu não estou falando aqui de Roma, da Igreja Católica de Roma hoje, não é isso. Eu estou falando daquela Roma cruel daquele tempo. Não foi essa Roma que matou Jesus Cristo? Foi Roma, tá certo? Não foi lá que fizeram
Quem matou, na verdade, Jesus Cristo foi o meu pecado e o teu pecado, tá certo? A gente vai acreditar, Roma não tem esperança, se conforme só com esse pouquinho que eu dou todo mês a você, que você recebe só esse pouquinho aqui, ou acreditar no que Deus diz para a sua vida. Eu estou satisfeito só com esse pouquinho que Roma diz que vai dar, ou acredito porque Roma ele pode dar meio quilo de arroz para cada pessoa lá do povo de Israel, mas ele não pode abrir uma madre, né? Mas Deus pode, viu? E na minha casa Deus abriu a madre, né? O Elias, Levi e a Rebeca, Leila não podia ter filho, né? E Deus não consulta ninguém, né? Ele não foi consultar o ginecologista. E aí, ela pode ter filho? Não, tá certo? E essa situação específica, a Isabel, ela era infértil, né? A madre dela tentaram a vida inteira, tá certo? E o homem, ele saiu de casa e eu vou acender meu incenso. Acender o incenso, a Bíblia fala que os anjos, quando você ora a Deus, o anjo junta a sua oração, bota numa taçazinha que deve ser maravilhosa e leva para Deus. Então, Deus não vê a sua oração, ele cheira. E eu quero ver o cara esquecer de um cheiro. Ninguém esquece o cheiro. Não esquece, não. Não esquece de jeito nenhum. O cheiro, eu vou dizer um negócio que um pregador sério não diria jamais. Eu me lembro quando eu era adolescente aqui, a gente ia dançar uns forró nos cantos, lá não sei aonde. Aí o pessoal metia óleo de coco que escorria pelo pescoço. Ninguém esquece do cheiro. E aquilo era bom demais. Tá certo? Então ninguém esquece do cheiro. Por que eu falo essas coisas? Não sei, é porque eu sou uma pessoa alegre. Você é triste? Pois eu vou alegrar o seu coração. Em nome de Jesus, tá certo? Então, aquela sociedade era pagã, mas Zacarias disse, eu não quero saber se a gente é pagão e que essa Roma aqui é pagã. Eu tenho um Deus e vou adorar esse Deus, tá certo? E eu vou lá na casa de Deus, eu vou acender a minha lâmpada e eu tenho um Deus que cuida de mim. O sentido dessa palavra é esse. Você tem um Deus que cuida de você, tá certo? O Império Romano tinha tirado tudo, mas eles ainda podiam crer. E o poder de Deus não é limitado pelo que os outros acham a respeito. Deus é Deus. Por isso que ele é todo poderoso, tá certo? Roma trocou o templo por Herodes, mas a casa continuava sendo de Deus. Eu não estou no templo do Senhor, mas continuo aqui falando em nome de Deus. Semana passada eu estava pregando numa igreja, mas aonde a pessoa tiver... a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Então Deus está aí comigo e está com você, né? E esse Zacarias não esperava receber nada. Quem sabe você está... Não, eu vou assistir o programa hoje, mas não estou esperando receber nada, né? Eu não estou esperando ser abençoado, mas eu vim nessa tarde para que a gente reaprenda a esperar em Deus, tá certo? Saber que Deus chega com a resposta, né? E que Deus muda a nossa realidade. A realidade dessa mulher era sem filho pro resto da vida. A realidade de Deus vai ter filho sim, não importa em que fase da vida tá. Então, tem coisas que você pediu. Eu não sei, quem sabe você está pedindo alguma coisa pelo seu filho, a saúde de uma pessoa, você está pedindo uma porta de emprego, você está pedindo a resolução de um processo judicial, você está pedindo pela liberdade de um filho que esteja encarcerado. Eu não sei o que é que você está pedindo, mas a resposta pode vir nessa tarde. De quem, pastor? De Deus. A resposta é de Deus, tá certo? E ele está vivo, Hebreus 11:6. Diz que ele vive. E ele é galardoador de quem busca. E quem desdenha, pastor? Não, eu não acho que Deus não vai nem castigar. Porque quem desdenha de Deus, perde de ser abençoado por Deus, tá certo? Mas quem buscar a Deus tem presente de Deus. Onde é que está isso, pastor, que você leu? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que às vezes tem muito evangélico, e o evangélico gosta de conferir, então está aqui para você. Olha, entrou um Teixeira aqui, deve ser da minha família. Paulo Teixeira, Deus abençoe Paulo Teixeira. O Império Romano aqui tá ensinando descrença, né? Quer negar o poder de Deus. E eu estou aqui falando o que é que Deus fez para a gente aprender que nada pode impedir o poder de Deus chegar na sua vida, certo? E quando o anjo chegou e disse, Zacarias, ele estava lá, ó Deus, ó Deus, ó Deus, aí o anjo, Zacarias, ele quase desmaia, né? Eu já vi um anjo.
Eu já vi coisas que eu não posso dizer aqui também, muito feias também. Muito, muito feias. Eu já vi. Eu já vi. Tá certo? Eu posso lhe dizer que eu já vi coisas assim, muito feias, mas já vi um anjo uma única vez. E eu me assustei, mas fiquei feliz. Entendeu? Eu assustava. E a Bíblia diz que muitas vezes na nossa vida, a gente encontra anjos. A Bíblia diz isso. A gente encontra anjos sem saber que era anjo. Quem sabe eu não sou um anjo falando da parte de Deus para a sua vida nessa tarde. Tá certo? Programa Dias Melhores, aqui com o pastor José Marconi, né? Então, a gente vai rumando todo dia. Não tem, não vai, não tem, não vai, não pode, não tem, não vai. A pessoa termina se acostumando que não tem, não vai, não pode. Então, eu tenho que vir toda semana aqui dizer que tem, que vai, que pode, e Deus é. Entendeu? Não interessa o que Roma está dizendo. Mais uma vez dizendo, essa Roma aqui não é a Roma da Igreja Católica. Essa é a Roma antiga, aquela que matou Jesus, né? E eu vim em nome desse Jesus, né? Dizer que Deus responde na tua vida, tá certo? Por mais que você esteja acostumado a ouvir a mentira do diabo, né? Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. E Jesus, ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então é melhor você ficar com a palavra de Jesus, tá certo? Porque o outro, o outro não é nem que pode ser verdade. Jesus disse que é a mentira. Tudo que negar o favor de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus na sua vida é mentira. Ninguém pode negar o querer de Deus, tá certo? E Deus vai transformar, né? O normal desse povo era não ter resposta. Olha que coisa interessante que eu estou falando para você. A gente se acostuma com o normal do nada. Não tem mais nada na família, não tem mais nada no relacionamento, não tem mais nada no casamento, não tem mais nada da empresa, não tem mais nada da questão financeira. O nada é o normal, aí Deus disse, não, mas eu vou mudar esse normal. Qual o normal? Vou botar o meu normal. Qual é o normal de Deus? Transbordante, sacudido, viu? O normal de Deus é o que é próprio de Deus, tá certo? É de forma acrescentada, abençoada, que enche todas as áreas da nossa vida. O nosso emocional, tanto que ele começa dizendo, vou encher sua boca de riso. A primeira providência de Deus é nos trazer felicidade. Receba essa palavra, viu? Deus vai transformar o teu nada no tudo dele, tá certo? Esse normal sem coisas de Deus vai passar e vai acabar em nome de Jesus, tá certo? Ele vai abençoar a tua vida. Ele vai mudar tudo. Demora, pastor. Às vezes demora um tempo, mas às vezes acontece em 15 segundos. Olha, o homem entrou no templo e ele saiu de casa com a visão da realidade dele. E a Bíblia diz, basta uma palavra assim. Uma palavra da parte de Deus, tudo muda. Quem sabe essa palavra não é a palavra que eu estou trazendo para a sua vida, né? Nessa tarde, né? Em nome de Jesus. Então, a realidade da gente, às vezes, não combina com a vontade de Deus, mas vai prevalecer a nossa realidade ou a vontade de Deus? A minha realidade, pelas expectativas... Olha, eu ralei, não foi pouco. Eu vejo hoje... ainda hoje eu abro o meu armário, né, o guarda-roupa, e hoje eu estou mais moderninho, então eu doei meus sapatos tudinho. Hoje eu tenho um tênis. Aí vou comprar tênis por menino, aí aproveito, compro, porque é fofinho, é bom demais, é muito bom o tênis, é bem fofinho. Então eu não uso mais sapato, porque incomoda meus pezinhos de velho. Mas sempre com um tempo de sapato, cada sapato que eu comprava, eu doava o que estava em vigência. E ainda hoje, assim, se eu comprar uns ternos, os ternos que tiver lá de outro tempo, eu dou, porque tem pregador aí que está precisando de terno, então... eu não sou um acumulador, entendeu? Eu não sou dado a essas coisas. Mas eu me admiro, eu fico olhando assim, eu não tinha. Eu não tinha. E só Deus para fazer as coisas que Ele fez na minha vida. Foi de repente? Não. Teve dia de lágrimas, teve dia de riso, teve dia de chorar, teve dia de ser feliz, teve dia de se alegrar, teve dia de se decepcionar, mas teve todo dia Deus. E eu creio que Deus vai chegar, né? Então, a visão da realidade dessas pessoas é diferente da visão do que Deus está vendo lá na frente para a sua vida. Ele saiu de casa dizendo, eu vou lá no templo, vou acender a lâmpada, vou queimar 3 incensos.
rezar 3, reza daquela lá e lá para as 5 horas eu estou chegando para jantar. Só que às vezes a gente vai ter um encontro com Deus e não volta só com a mesma coisa, não. Aquele normal faltando tudo, não. Quem se encontra com Deus não volta com faltando tudo, não, né? Volta restaurado, com milagre, com visão, com mão estendida. A mão mirrada é aquela mão que não tem capacidade de receber, né? E Deus abre a nossa mão para termos capacidade de receber o que vem do alto da parte do Senhor. Restaura a alma, restaura a dignidade. A mulher andava 8 anos curvada, teve um encontro com Deus, Deus tão bem retinha, parecia Gisele Bicho, bem estiradinha. Tim, tim, tim. Por quê? Porque Deus coloca para cima, Deus restaura, Deus dá dignidade e Deus protege, tá certo? Quem tem um encontro com Deus ganha toda. E eu vim, aí foi o anjo do Senhor que disse a ele, pastor, no mundo cristão, o sacerdote, ele é chamado o anjo da igreja, tá certo? Apocalipse diz assim, o anjo da igreja. Então, eu sou um desses. Todo sacerdote consagrado, ordenado, ele é o anjo da igreja. Então, eu vim como anjo da igreja dizer essas verdades para a sua vida, tá certo? Aquele texto, pastor Marconi, que você falou que era Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando ele saiu de casa, ele sabia não. Isso impediu de Deus fazer? Não impediu não. Ele estava na agenda de receber aquela bênção? Não estava, mas ele tinha clamado em algum momento. Quem sabe, você está ouvindo, bom, eu vou pedir só porque o pastor Marconi está dizendo. O Espírito Santo vai aquecendo o seu coração, isso vai ganhando realidade e vida dentro de você e a resposta veio, tá certo? Deus vai mudar esse seu normal. Se o seu normal for nada e opressão e reprimido, e Deus vai tirar isso. E onde é que está isso, pastor? Diz, se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres, tá certo? E até Cristo vai chegar libertando a tua vida, vai chegar sarando, né? Sarando. E ele chegou para derramar incenso, queimar incenso, né? Queimar incenso no templo. Esses incensos que a gente passa até numas lojas, estão queimando aqueles incensozinhos. Tem ambiente que a pessoa entra e tem aquelas palhetinhas, que o pessoal queima a pontinha do incenso, fica saindo a fumacinha, que é para perfumar, né? Então ele entrou na casa de Deus para perfumar a casa de Deus e voltou com a vida perfumada. Tá certo? Jesus vai perfumar a sua vida, querido. O nome de Jesus, em alguns textos, chamam ele de a rosa de Sarão. E em Coríntios diz o bom perfume. Os vencedores têm um bom perfume de vida. Cheira a quê, pastor? Cheira a vida. Está em Coríntios. Tá certo? Tudo na Bíblia tem resposta para a minha vida. E Deus vai perfumar a sua vida, querido. Viu? Deus vai perfumar o seu lar, sua família, sua casa, seus empreendimentos, sua vida profissional. Sempre, eu sou um velho de 64 anos, estou aprendendo, vou me metendo em novas coisas, vou me esforçando, vou me alegrando, vou impactando mais as vidas. Então sempre é tempo de ter a vida transformada, trazendo alegria e resultado na vida. E Deus vai chegar com o resultado, tá certo? O texto que eu falei, pastor Marconi, onde é que você falou que a nossa oração sobe como uma fumacinha de incenso na presença de Deus? Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, tá certo? Deus sente, o cheiro da... Então você pode até ter dinheiro para comprar um perfume em ar, é muito bom, mas o perfume que Deus cheira de você é o cheiro da tua oração. Pode ser curta, pode ser calada, pode ser pensada, pode ser sofrida, pode ser chorando, mas ele sente o cheiro e envia o anjo. Por que é que eu sei, pastor Marconi, que Deus vai enviar a resposta? Daniel estava orando, só que no meio do caminho o anjo pegou uma briga lá com o adversário de nossas almas, e o pau moeu lá pelas nuvens, não sei o quê. Aí o anjo teve que entrar nesse conflito de briga lá no meio do caminho. Quando chegou, já fazia uns 2, 3 dias que Daniel estava orando. Aí o anjo chegou e disse, pronto, cheguei agora que estava brigando ali, mas eu vou lhe dizer um negócio. Desde o início da sua oração, Deus já havia mandado a resposta. Se você confiar em Deus, querido, se você falar com Deus, Deus manda a resposta. Ele fica feliz e você é abençoado, tá certo? Então nunca é tarde demais. Essa tarde que Zacarias foi, era um dia tarde demais na vida dele. Por quê? Porque não era só ela que era velho, não era só ela que era estéril. Ele era velho também. E um velho não está com essas categorias todas de fazer filho mais não, entendeu, diretor? Um homem quando diz velho aqui na Bíblia, é bem velho. A diretora riu, assim, eu acho que ela está achando que é verdade mesmo, tá vendo? O velho da Bíblia era velho.
Então, o tempo tinha passado demais. Deus não se importa com isso, querido. Sempre é tempo, sempre é hora de receber a bênção de Deus, tá certo? Nunca é tarde demais para... É tarde demais para mim, para você, pode parecer que é tarde demais. Nunca, nunca, nunca será tarde demais para Deus. Eu finalizei escrevendo Isaías. Isaías 43 diz, eis que estou fazendo uma coisa nova. Às vezes a gente acha que é tarde demais, está demorando demais, que não tem mais resultado. Aí Deus diz, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Guarda isso no seu coração. Amém? Programa Dias Melhores com seu amigo pastor Zé Marconi. Eu estou de parabéns, não passei do horário. A diretora nem fez assim, avisando que falta 5 minutos. Eu acho que ela hoje falta... Agora é que ela foi avisar, porque eu me lembrei, mas eu estou de parabéns. Parabéns para mim. Não estourei o horário hoje. Que Deus continue vos abençoando. Eu quero apenas fazer um pequeno pedido. Para vocês que gostam do nosso trabalho, que se sentem abençoados com a ministração da Palavra de Deus, se inscreve lá no programa Dias Melhores no YouTube. Por quê? Segundo, eu sou um pesquisador, então a minha faixa etária tem muitas pessoas que estão só. Um dia de chuva desse, a pessoa está sozinha, a família tomou outros destinos. E precisa de ouvir uma palavra que traga renovo, que traga esperança, que anime, que aqueça a alma. E às vezes a pessoa nem usa muito o celular, mas assiste o YouTube na televisão. Então quando você se inscreve, programa Dias Melhores, né, lá no YouTube, quer escrever no Instagram, TikTok não escreve, né? Curte, não sei, seguir. Esses outros é seguir. A questão é o YouTube, que é onde essas pessoas... E se eu for jovem, querido, eu prego para jovem, para criança, para menino, para adolescente. A palavra de Deus não faz distinção nem acepção não, tá certo? A palavra de Deus é bênção para a sua vida. Programa Dias Melhores com seu amigo, pastor Zé Marconi. Fica na paz.